Olá, eu sou a pastora Kate Gavin, aqui da Ira Floripa, e hoje está aqui comigo Thalita Vieira Pereira, que faz parte do Ministério Infantil aqui da igreja, e nós estamos aqui juntas hoje para falar sobre um tema que está em voga, né, essa semana, esse mês que nós estamos, e é um tema muito importante de ser discutido, de ser comentado, de ser falado e de ser aprofundado. E por isso que nós estamos aqui, né? Essa ideia, ela partiu de uma reunião que nós tivemos, uma reunião que nós temos todo mês com a equipe Kids, com a equipe das Prof Kids. E quando a Thalita falou, pastora, vamos falar sobre esse tema com as crianças, vamos abordar, todas as profs ficaram super curiosas, dizendo: eu quero assistir essa aula, eu quero saber como você fala esse assunto, eu quero saber como você ensina. E aí me ocorreu, por que não a gente abrir para todas as pessoas, então, e levar esse conteúdo que não é inacessível, ele é acessível, mas muitas vezes nós não sabemos como buscar, como alcançar esse conhecimento, e por isso que surgiu essa ideia, né? E o tema é Halloween, que nós vamos falar hoje. Halloween, ele antigamente, eu me lembro que se falava muito nas escolas de idiomas, e isso fazia porque fazia parte da cultura, então a ideia não era só explorar o idioma, mas também da onde vinha o idioma, né, e tratar um pouquinho da cultura. Hoje, o Halloween ele já está mais difundido no Brasil, né, então você vê no comércio, você vê que o comércio até é dirigido pela data, né, muitos comércios, você vê nas escolas, você vê na televisão de monte, né, canais que passam só isso durante essa semana, e chega até as nossas crianças, querendo ou não, alcança, está ao alcance e tem alcançado as nossas crianças esse tema. Eu creio também muito por Hollywood, né? Os filmes americanos que ditaram para o mundo todo algumas culturas. Eu até comentava com a Thalita, quem nunca desejou passar o Natal na neve, né? Era um desejo que todo mundo tinha, mas que foi implantado através dos filmes. Então, hoje existem esses filmes que retratam essa cultura, né? Do Doces ou Travessuras, fantasias, e tudo isso tem chegado até as nossas crianças, por isso que nós queremos falar um pouco sobre esse assunto, né? E quem vai falar mais sobre esse assunto é a Thalita, e eu vou começar com a pergunta, Thalita. O que é o Halloween e por que não, a gente não deve comemorar, não devemos fazer parte dessa cultura do Halloween? O Halloween é uma celebração, né? E as pessoas acreditam que tem origem na cultura americana, mas na verdade não. Ela vem da Irlanda, né? Os povos celtas celebravam, tinham um festival pagão. É, já tem relatos disso na história, e eles faziam esse festival para agradecer pela fartura da colheita, pelo fim do verão, e só que era um festival que eles faziam muitos rituais. Eles faziam ritual de adivinhação, eles acreditavam que os mortos poderiam interferir na colheita. E então, assim, eles tinham que agradar os mortos para que a próxima colheita também fosse boa como aquela que foi. Então, nisso eles faziam rituais de adivinhação, outros tipos de rituais. As crianças iam nas casas cantando rimas e fazendo orações pelas almas dos mortos. As crianças recebiam bolos, e quando eles recebiam esses bolos, eles acreditavam que, assim, cantamos, rezamos pelos mortos e agora recebemos o bolo. Então, isso é o sinal de que uma alma agora pode sair do purgatório. A cada vez que isso acontecia, eles acreditavam que era isso que acontecia. Então, na verdade, era um festival que celebrava a morte, né? Os mortos e esse cuidado para agradar os mortos, e esses rituais de adivinhação, rituais para saber o futuro, se quando ia, por quanto tempo a pessoa ia viver, enfim. E
E por todos esses motivos, né, a gente não deve celebrar. Mas antes de eu chegar nesse ponto da pergunta, como que chegou, como isso foi para o mundo, né? Nos Estados Unidos, né, um pouco depois, já se celebrava uma festa da colheita, que depois veio se transformar no Dia de Ação de Graças. Mas, lá por volta do ano de 1845, muitas pessoas imigraram da Irlanda para os Estados Unidos. E com eles foi a cultura, né? E o povo americano acabou abraçando essa festividade também. E é tanto que a partir dessa data é que começam os relatos históricos de celebração de Halloween nos Estados Unidos. E aí foi se adaptando conforme a cultura do povo americano, conforme o cultivo, né? Porque na Irlanda eram os nabos, nos Estados Unidos as abóboras, e isso foi se difundindo, mas também dessa forma com os rituais continuaram, toda essa parte, né, de feitiçaria, de bruxaria continuou. E é tão real isso que essa festa ela consta no calendário Wicca, que é um calendário de bruxas até hoje, né? E com o passar dos anos foi se adaptando. E até chegar no Doces ou Travessuras, que começou lá com as crianças fazendo as cantigas, fazendo as orações pelos mortos e recebendo os bolos para que as almas saíssem do purgatório. E hoje as crianças saem pedindo os doces. E por todos esses motivos nós não devemos celebrar, os cristãos não devem celebrar, né? E isso a Bíblia fala sobre feitiçaria, a Bíblia fala sobre os rituais, sobre adivinhações, e Deus, em todas essas passagens, Deus condena essa prática, Deus orienta a largar essa prática. Então, por todos esses motivos, nós não devemos fazer. Porque não é nenhuma questão de crença, né, Thalita? Não é questão, não, eu não acredito nisso. Não, a gente sabe que existe. Como você mesmo falou, inclusive está num calendário de bruxas, essa celebração, enfim, né? Então, não é uma questão de crença, não. A gente sabe, de fato, que existe, que é real, que o mundo espiritual é real. E é justamente por isso que a gente não deve fazer parte. Por saber que se trata... E assim, eu acho que é uma coisa tão clara, né? Se você olha para o ambiente, se você olha para as fantasias, do terror, né? O que a televisão passa hoje é o terror, mas talvez a cultura ela foi sendo colocada tão de migalhas em migalhas que você acha que é alguma coisa natural e não é. Né? Existe uma raiz, existe um motivo pelo qual isso se comemora, né? Entre aspas. Então a gente sabe, não é questão de crença, existe, é real, o mundo espiritual é real, como você mesmo falou, na palavra de Deus, Deus repreende, né? Que não se deve fazer isso, e a Bíblia também fala que não há comunhão entre trevas e luz. Então não há, eu sou da luz, eu não tenho comunhão com as trevas, então eu não devo fazer parte de uma celebração como essa, né? E como eu dizia, participar até não deixa de ser uma porta aberta, né? Eu creio que você vestir o teu filho com algo de trevas, você está abrindo uma porta para as trevas entrarem, né? Fazer parte de uma celebração como essa, você está abrindo uma porta. Então, um pai e uma mãe que oram pelos seus filhos vão ter esse discernimento, né? Porque você sabe o quanto você ora, o quanto você busca para que ele seja guardado, dirigido pelo Espírito Santo. Você vai ter esse conhecimento de que não podemos fazer parte disso, e historicamente você traz essa justificativa, né? Mas na nossa conversa aqui você estava falando também da festa da colheita, que era algo que se praticava nos Estados Unidos antes, e que eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque o Halloween, então, ele não nasce nesse formato exatamente, né? Ele tem essa outra ideia que a Bíblia coloca, e eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa festa da colheita, que eu acho que nós sabemos muito pouco sobre ela. Sim. Antes de falar um pouquinho sobre a festa da colheita, eu gostaria de colocar que Satanás ele gosta de nos enganar,
né? A gente, geralmente, quando o cristão cai numa cilada, é o engano, né? E é o quê? É uma meia-verdade com muitas mentiras, né? Ele acaba distorcendo coisas, né? E trazendo isso para a nossa vida. A festa da colheita, ela é muito mais antiga do que até propriamente a festa esse festival pagão que os povos celtas faziam, né? A festa da colheita tem origem bíblica, né? Deus instituiu essa festa. A Bíblia fala em Êxodo 23, 16, 17: celebrem a festa da colheita, dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando, no final do ano, vocês armazenarem as colheitas. Em Êxodo 23, 17. E a origem é bíblica, é muito antigo, está lá em Êxodo, e de origem judaica, e ela chama, né, na verdade, porque o judeu ainda celebra essa festa. Eu não sei se vou pronunciar corretamente, mas eu vou falar. Shavuot, que significa 7 semanas, que são as 7 semanas que se passam da Páscoa até essa celebração. E eles celebravam essa festa para entregar, eles realizavam a entrega dos primeiros frutos, da primícia das colheitas. E o motivo da festa, essa festa ficou conhecida até pela festa das primícias. Às vezes fala na Bíblia sobre festa das primícias, que é essa mesma festa, que é a festa da colheita, ou festa do tabernáculo. E eu gostaria de acrescentar que, antes de continuar falando sobre a festa da colheita, a questão de como Satanás deturpa isso, né? Porque começou assim, a origem é essa, né? Deus instituindo uma festa. E ele vem e convence as pessoas de incluir outras coisas, mentiras em meio à verdade, e vai deturpando, né? E incluindo para levar as pessoas ao erro. E, enfim, essa festa, ela tinha, o motivo da festa era realmente para agradecer o suprimento de Deus em relação às necessidades do povo, né? E eles celebravam essa colheita. Era um tempo de muita alegria, de muita festa. Inclusive, as representações dessa festa são as ações de graças pela colheita, né? Quando o povo realmente agradecia e via a bondade de Deus, que Deus é o dono da terra, que Ele faz brotar o alimento. Um memorial, porque não era só uma festa de agradecimento, mas um memorial daquilo que Deus já tinha feito, da retirada do povo de Deus da escravidão do Egito, a entrada na Terra Prometida, né? E também o fato do cuidado que as pessoas precisavam ter e que nós precisamos ter em relação à obediência àquilo que a palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor. Era um memorial também. Nesse tempo era um tempo deles refletirem em relação a isso. E também era um tempo de muita alegria, né? Muita alegria por tudo que Deus tinha feito, um tempo de celebração. É tanto que a Bíblia fala, Deus deu todos os detalhes dessa festa. Ele disse como fazer, quando fazer, cada passo da festa, como deveria acontecer, e ele instrui que era para acolher os estrangeiros, que era para fazer a colheita e aí deixar as sobras para aqueles que precisassem. Então, realmente era um tempo de celebração, uma alegria solene diante de Deus, por tudo aquilo que Deus faz, pelas suas promessas e por aquilo que Ele já tinha feito ao povo, os cumprimentos da sua promessa, a entrada na Terra Prometida. Uhum. Então, a festa da colheita, como você disse, está relatado na Bíblia, praticado pelo povo de Deus e praticado até hoje pelos judeus, né? Mas que ao longo da história pegaram a festa original, ali a festa da colheita, e incutiram coisas que não vêm de Deus, né? Então, nesse caso, eles faziam uma festa para a celebração da colheita, para gratidão a Deus pela colheita, um memorial, e daqui um pouco você coloca uma reza para um falecido, para um morto,
pela colheita, enfim. E aí que vem E para o... proteção da colheita, Para né? proteção da colheita, ok. E que vem o Halloween daí, né? Então, até eu estava lendo essa semana algo interessante que diz assim, uma grande mentira, ela começa com uma pequenininha mentira. E daqui a um pouco você está enganado por uma grande mentira, mas ela foi plantada aos poucos. Então, daqui a um pouco mudou um pouquinho a reza, né? Mudou um pouquinho o foco. E de repente mudou completamente a ideia do que seria, né? Mas a outra pergunta que eu queria te fazer, baseado nisso, é que não é fácil você dizer assim, não comemore o Halloween para uma criança. A gente está falando, né, com um público que lida com crianças. Porque está errado. E ponto. Não funciona, né, com a criança. Não. Porque sim e porque não. Eu gostaria que você pudesse dar 3 tipos de conselhos, até mesmo para as famílias ou para quem está nos vendo, nos ouvindo, que trabalha com as crianças na igreja, com o ministério infantil, né? Que conselho você poderia dar espiritual, ou seja, como se preparar para falar sobre esse assunto espiritualmente? Como se preparar para falar sobre esse assunto tecnicamente? Onde que a pessoa pode encontrar as informações, a história, de que maneira ela pode se munir, né, intelectualmente desse contexto? E, por último, um conselho prático. Talvez uma brincadeira, uma dinâmica, uma ilustração, de que forma você pode limpar, sabe, esse assunto e trazer para a Bíblia, que foi Deus que instituiu essa festa da colheita. Que conselho você pode dar nessas 3 áreas? Então, sobre o conselho espiritual, para se preparar para esse tipo de aula, para essa aula, é o mesmo conselho que eu daria para qualquer aula, né? Aqui no nosso Eira Kids aqui de Floripa, a pastora conduz essa questão da oração e do jejum. Então, assim, na semana tem uma professora que é responsável pela aula daquela semana, pela equipe daquela semana. Então, ela chama no grupo e coloca ali uma escalinha para que tenha a escala de oração e a escala de jejum. Então, toda semana tem alguém orando, tem essas profs orando pelas crianças, pelo ministério. Mas não só isso, eu acho que isso não é o suficiente. Eu acho que a professora, eu penso que a professora, além de ter esse tempo de oração pelo ministério, ela precisa ter um tempo pessoal dela com Deus, em relação a isso que ela vai falar. A qualquer coisa, não só esse tema do Halloween. Se ela vai, qualquer coisa que nós vamos ensinar para as crianças, a gente precisa ter esse tempo com Deus, de oração, de caderno na mão e Bíblia na mão, porque Deus fala, o Espírito Santo de Deus fala. E essa mensagem vai ser ministrada no coração dela, vai ser trabalhada no coração dela, e aí ela vai conseguir passar isso para as crianças, e Deus vai trazer clareza em muitas áreas até da vida dela. Muitas vezes ela vai ser ministrada com isso, o coração dela vai ser tratado para que ela possa falar isso com as crianças com propriedade. É uma direção específica, né? Sim. Aí você está falando busca na fonte. Sim. Porque não vai bastar o próximo conselho, que é o conselho técnico, mas precisa uma busca específica na fonte, que é Deus, para uma direção específica para sua igreja, para sua casa, para o ministério que você faz parte, né? Isso mesmo. A gente conversava no outro dia que eu, por exemplo, já dei essa aula outras vezes. Mas para eu dar essa aula novamente para as crianças, eu vou ter esse tempo com Deus. Porque eu preciso, porque são outras crianças, é um outro tempo. Então, Deus libera as palavras conforme os corações que Ele precisa alcançar. Então, eu preciso ter esse tempo com Deus, porque em mim não há nada para que eu possa transbordar na vida das crianças. Mas aí Deus me enche, transforma o que precisa transformar dentro de mim, e assim eu consigo passar para elas, né? Consigo ser bênção na vida delas. Então, isso é um conselho que vale para qualquer aula, para professora de ministério infantil. E até vou abrir um ponto aqui, Thalita, porque muitas vezes para ministrar para adultos uma campanha de oração, de jejum, não que não deva ser feito, obviamente tem que ser feito, mas quando você pensa na criança, a criança ela é bombardeada, né? Assim, até porque ela tá numa fase de absorver muita coisa, de
estabelecer alicerces na sua vida para poder crescer, né? Então, eu creio que quando a gente fala de Ministério Infantil de crianças e de um assunto como esse, Halloween, que a gente fala, enfim, do mundo espiritual, claramente do mundo espiritual, é necessário essa preparação, como em qualquer outra aula, e principalmente com esse público. Acho que cabe a gente ressaltar, principalmente com esse público, que é bombardeado constantemente, né? Sim, pastora. Até na nossa reunião a gente conversava sobre isso, que para mim a criança é o solo mais fértil que tem para semear. Porque tudo que eu semear, eu tenho que ter muito cuidado. Eu sempre falo isso. Deus colocou isso muito claro no meu coração, que eu tenho que escolher as minhas melhores sementes para semear no coração da criança, porque tudo que eu colocar ali vai germinar, vai crescer e vai frutificar. E que fruto vai ser esse? Então, eu tenho que tomar esse cuidado, porque se eu tenho essa oportunidade, eu tenho esses corações ali para receber esse assunto que é tão espiritual e tão físico ao mesmo tempo, porque é a nossa realidade. Se eu falo alguma coisa, se eu não me preparo adequadamente, se eu não ouço a voz de Deus, se eu não entendo aquilo que Deus tem para aquelas crianças naquele momento, eu posso estar gerando um fruto ruim naquele coração. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu sempre digo, trabalhar com crianças, o Ministério Infantil, é um privilégio enorme, mas também uma grande responsabilidade. Rimamos não, né? Falamos, porque é uma verdade. E o próximo conselho O próximo conselho é a parte técnica. A pessoa a professora, qualquer pessoa que vai falar sobre alguma coisa para alguém, ela tem que dominar o assunto, né? O mínimo. Então, assim, faça uma pesquisa sobre o que é o Halloween, faça uma pesquisa histórica, tem muitos relatos, tem muitos sites, tem versões, assim, um pouco diferentes do que outras, mas, no fim, eles chegam na mesma coisa. Começou com o Festival Pagão, começou na Irlanda, foi para os Estados Unidos e, enfim, no fim chega no mesmo ponto. Assim, tem um detalhe ou outro que fica um pouco diferente, que isso depende do historiador que fez o relato, né? Então, mas o ponto é o mesmo. Aprenda isso, entenda o que é o Halloween, a origem, entenda o que se faz hoje, porque se a criança te faz uma pergunta, tu tem que ter propriedade no assunto para falar, né? E também precisa ir para a Bíblia. Né? Precisa conhecer também a festa da colheita. Tem que conhecer a parte ruim, mas tem que conhecer a parte boa também. Tem que entender sobre a festa da colheita, ler todas as referências. Tem muitas referências que falam sobre a festa da colheita. Então, precisa estar estudando. Aqui eu coloquei só Êxodo 23:16, mas eu tenho todas as referências, então são muitas. Pode pesquisar que vai encontrar e estudar sobre isso, pedir a direção de Deus, fazer um devocional nesse sentido, anotar, porque o Espírito Santo fala quando a gente está estudando, vai, anota, fica sempre com o caderno na mão. Essa é a parte técnica de preparação, né? E depois a aplicação, né, que é a prática. Então, primeiro precisa saber, eu sempre penso nisso e sempre gosto de falar isso, com quem a gente vai falar, qual é a faixa etária? Né? Tem que pensar isso. Tem muitas de nós trabalhamos com sala mista. Então, a gente precisa entender que vai ter uma criança de 5 anos e uma criança de 11. Então, tem que adequar essa linguagem. E tem professoras que vão trabalhar com crianças maiores, que daí dá para trabalhar um pouquinho mais, dá para fazer um debate, dá para fazer uma conversa. Eu, por exemplo, se eu estivesse trabalhando nessa aula com crianças maiores, eu ia passar a aula e depois eu ia fazer um debate. Eu queria saber, a minha curiosidade é saber o que elas pensam, sabe? Dar essa oportunidade delas falarem, até para a gente saber como trabalhar. Seria bem produtivo. Seria bem produtivo. Mas, enfim, em relação à parte prática, eu sempre gosto, em todas as aulas que eu dou, de preparar um material físico, visual, sensorial, uma experiência, que eles possam vivenciar esse conteúdo, porque isso ajuda a fixar, isso ajuda a visualizar,
e entender o conteúdo e guardar construir esse conhecimento no coração da criança, né? Porque eu esqueci de falar antes, porque o Halloween é um conceito que já está incutido nos corações das nossas crianças, só os bebezinhos que não. Os demais estão. Então, a gente precisa o quê? Desconstruir esse conhecimento. Através do quê? Explicando o que é o Halloween, explicando que em algum momento da história as pessoas foram convencidas por Satanás a deturpar aquilo tão precioso que Deus deu para a humanidade, para o povo dele, essa celebração maravilhosa, e transformaram no que é o Halloween, no que era o Halloween antigamente, e aí foram moldando para parecer mais interessante, mais bonitinho, mais inofensivo, que chegou no Halloween dos dias de hoje. Mas a origem é ruim. Então, a gente desconstrói esse conhecimento que eles já têm, achando que Halloween é uma coisa boa. E aí a gente entra com a festa da colheita, colocando tudo aquilo que Deus deu para o povo dele, para celebração, enfim, para memorial, para alegria, e constrói esse novo conhecimento, né? E aí, a partir disso, eles vão entender que a festa da colheita é o que a gente deve comemorar. E para isso, para aplicar isso na prática, eu gosto de mostrar, de fazer alguma coisa diferente, enfim, como eu falei antes, algo sensorial, um visual, uma experiência. E para essa aula, por exemplo, aqui no nosso Feira Kids Floripa, eu vou fazer a festa da colheita. Eu vou vir vestida de fazendeira. Como a nossa sala é mista, eu tenho que agradar todas as idades. Eu vou vir vestida de fazendeira, vou trazer as cestas com os legumes, com as frutas. Eles vão poder comer durante a aula, tocar durante a aula, levar para casa depois de lembrancinha. E vai ser essa a temática para que eles possam lembrar da festa da colheita. Toda vez que eles lembrarem da prof vestida de fazendeira, eles vão lembrar da festa da colheita e não do Halloween. Essa ideia, ela é muito bacana, muito interessante, porque você não congela a criança, você redireciona, né? Porque seria Halloween, não pode isso, não pode aquilo, você congela só a criança, mas você não dá uma direção para ela. Então, o quê? Como? O que eu posso fazer? Eu só não faço nada? Não. Vamos agora para a parte que Deus nos deixou. Nós vamos celebrar né? A colheita, que simboliza ali a provisão, a proteção, o cuidado de Deus com a nossa vida. Então, é muito interessante isso, porque as crianças, elas vão ser esvaziadas desse conceito errado, mas elas vão ser alimentadas com um conceito correto. E eu acho que isso, selado no coração da criança, vai perpetuar por toda a vida. Toda vez que ela vê o lado obscuro, ela vai imediatamente lembrar do lado daquilo que a palavra de Deus nos deixa, né? Thalita, uma última pergunta. É importante a gente abordar esse assunto aqui na igreja? É importante a gente abordar esse assunto na nossa casa? Muito importante. Muito importante, porque eles recebem essa informação de todos os lados. Como a gente começou no começo da conversa, né? E que antes era nas escolas de inglês, agora já é em todas as escolas, no comércio, nas empresas. No meu trabalho hoje eu vi decoração de Halloween, né? E como a gente conversava outro dia, eu já dei essa aula antes, eu já estudei esse conteúdo antes, mas me trouxe, voltou muito no meu coração esse conteúdo, porque a minha filha recebeu um convite de uma festa de Halloween. E eu tive que sentar com ela novamente, explicar o que era o Halloween novamente, sendo que ela já sabe, já trabalhei isso com ela antes, mas por quê? Porque é constantemente. Isso. Eles são Todos constantemente bombardeados com esse conteúdo. Então, a gente também tem que trabalhar constantemente. Da mesma medida que Satanás investe nos nossos filhos, a gente deve investir mais ainda. Às vezes eu acredito que nós investimos menos do que o próprio Satanás investe na vida das crianças, né? E só para acrescentar uma coisa em relação a construir, retirar aquele conhecimento e colocar um novo. Quando a gente diz só não e não dá uma direção, essa criança vai crescer
achando que a igreja impõe limites para ela, achando que Deus é um Deus que não quer que ela se divirta, que não quer que ela faça coisas legais e quer que ela seja diferente dos amigos dela, né? E quando ela crescer e ela tiver autoridade sobre a própria vida, o que ela vai fazer? Ela vai fazer escolhas erradas. Então a gente precisa, Baseado num conhecimento errado. baseado num conhecimento errado, numa falta de conhecimento, né? Porque se a gente só diz que não pode e não entrega o conhecimento verdadeiro, falta conhecimento para essa criança, né? Eu creio que é importante abordar esse assunto porque ele já está sendo abordado. Sim, Se ele não for abordado pela igreja, não for abordado pelas famílias, a mídia já abordou, a escola já abordou, o comércio já abordou, já está sendo abordado. Não é nem mais uma questão de escolha de assunto, né? É algo, como você disse, constante. Todos os anos, isso se coloca nas nossas vidas, né? Nossas casas, enfim. E até eu me lembrava, pensando sobre esse assunto, de Davi, né? Que quando Davi ele foi levar queijo para os irmãos na batalha, ele vê o gigante gritando, né? Alguém para lutar comigo, para me derrotar, e zombava. A Bíblia fala do exército israelita, zombava do povo de Deus. E Davi, quando ouviu aquilo, achou uma afronta terrível. Ele ficou indignado a tal ponto de dizer assim: eu vou. Né? Eu vou lutar contra esse gigante. Mas eu pensava em todo aquele exército paralisado ali, que estavam num campo de batalha, mas não estavam lutando, né? E que ouviam aquela afronta todos os dias e não reagiam àquela afronta. E Davi, que chega ali inexperiente aparentemente na batalha, mas ele sabia que aquilo não estava certo. E ele não se conformou em ouvir aquela afronta sem tomar uma atitude, né? E muitas vezes a gente se coloca como um exército em campo de batalha, mas não reagimos, né? recebendo a afronta sem reagir. E às vezes a gente fica com medo de reagir. Porque eu vejo muito isso, porque com as crianças, às vezes eu tenho receio de que vou abordar esse assunto, como que eu vou lidar com isso com as crianças eles têm muito mais informação do que a gente muitas vezes sobre alguns assuntos, né, sobre o que está na modinha, enfim, só que Deus honra. Assim como Deus honrou o posicionamento de Davi, Deus vai honrar o nosso posicionamento. Então, a professora que se dispor a se colocar diante de Deus, a estudar esse material, a entender sobre o Halloween, a estudar a palavra de Deus para entender a festa da colheita, a ter tempo de oração, Deus vai honrar todo esse posicionamento dela e vai gerar frutos nas crianças. É verdade. Quem vai para a batalha sabe que Deus vai respaldar, que Deus vai honrar. E Davi sabia disso, porque ele foi contra o leão, ele foi contra o urso, e ele sabia que o Deus dos exércitos daria a vitória para ele, né? Então, quando a gente se dispõe a um desafio. A gente se dispõe a ouvir perguntas que talvez você vai dizer, e agora, Senhor? Mas ao falar, e agora, Senhor, a resposta virá, né? Porque aquele vaso que se coloca nas mãos de Deus será usado com certeza, né? Então, eu creio que esse assunto é muito importante, hoje esclarecedor, mais do que esclarecedor, traz uma direção, dá os passos para a gente poder seguir nesse assunto. E eu agradeço, Thalita, essa tua contribuição, né, com todo esse conteúdo, com essa visão que Deus tem te dado em relação a isso. E eu espero também que tenha abençoado você que nos assistiu ou que nos ouviu. Se você achou interessante, repasse a alguém, o seu colega de ministério infantil, a sua mãe, amiga, né, a uma família que você conhece, para se inteirar um pouco mais sobre esse assunto e partir para a batalha, né? Então tá bom, que Deus te abençoe e até uma próxima.